Luciana Farias é fonoaudióloga, educacional e pedagoga, especialista em psicopedagogia institucional e neuropsicopedagogia clínica. Sua atuação consiste na avaliação e intervenção nas dificuldades e transtornos da aprendizagem. É produtora de material didático e expert na avaliação para o diagnóstico da dislexia. É consultora clínica e escolar, palestrante, professora e formadora de educadores por todo o Brasil. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Pode Brincar. Hoje estamos falando diretamente dos nossos estúdios do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha. Mandar um beijo aqui enorme para a nossa querida Pati Fonte, nosso querido Vitor Meirelles, eles que fazem muito bonito esses programas do Pode Brincar, nossos super parceiros aí, né? Na verdade, tem toda uma irmandade, uma força maravilhosa, forte aí. E quero dar um beijo para todo mundo, um beijo para você que está conosco aí. Hoje temos um episódio com uma pessoa fantástica, maravilhosa, e eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados com o conteúdo, o que a gente vai trazer, o que a gente vai desenvolver nesse episódio. Então, fica ligado com a gente, acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, entra, passa a seguir a gente, não deixe de acompanhar também a nossa comunidade, a comunidade Brincar. E agora com o nosso sistema de ensino Brincar, estamos preparando muita coisa legal, muita coisa bacana e envelopando isso e entregando para você, tá bom? Hoje, a nossa convidada maravilhosa é a nossa querida Luciana Farias. Seja muito bem-vinda, Luciana. Adoro, Obrigada. Que bom. Gente, essa é uma das grandes palestrantes revelação deste ano de 2023, 2024, tá rodando esse Brasil inteiro, fazendo um monte de palestra, um monte de apoio, o consultório bombando, né? Graças a Teve Deus. que mudar de consultório, ampliar, que deixar mais bonito, porque o negócio bombou, mais especialidades. Fico muito feliz, Luciana, que você esteja conosco. E fala um pouquinho para nós. Hoje nós vamos falar sobre os impactos num atraso da fala para a alfabetização. O que é isso? Por que esse é um tema tão importante para as escolas, para os gestores e para as famílias? Fala pra gente. Primeiro agradecer, né, Vicente, por essa oportunidade de estar aqui no Pode Brincar. Tô amando os episódios, tô acompanhando tudo de muito perto, então para mim é uma honra estar aqui. Então, um tema extremamente importante, né, Vicente? Porque quando a gente fala de alfabetização no Brasil, a gente fala de uma história de um pouco mais de 140 anos e do quanto que o brasileiro não é um bom alfabetizador. As provas, né, de proficiência aí, nacionais, internacionais, estaduais, regionais, mostram muito isso. E a gente também veio de uma pandemia, que não tem tanto tempo. Então, esses impactos da questão da aprendizagem, das crianças que ficaram muito dentro de casa, do atraso de fala. Então, um atraso de fala, ela é extremamente importante ser monitorada por conta dessas questões mesmo da alfabetização. Por quê? Toda criança que tem atraso de fala, ela vai ter problema para aprender a ler e escrever? Não. Tá? Nem toda criança que tem atraso de fala, ela vai ter problema para aprender a ler e escrever. Mas é um fator de risco, tá? O atraso de fala é um fator de risco para a aquisição de leitura e da escrita. Então, eu preciso de uma criança bem desenvolvida na fala, na linguagem, para que o processo de alfabetização ocorra de uma forma que não seja sofrida, né? Até porque aprender a falar é inato do ser humano. Agora, aprender a ler e escrever, esse cérebro não foi processado para isso. Houve uma necessidade lá no tempo das cavernas.
essa necessidade do registro que fez com que o ser humano desenvolvesse leitura escrita. Então é mais ou menos assim que acontece. Luciana, na pandemia ficou muito em destaque esse atraso das crianças, coisa toda. Passamos a pandemia, ainda é perceptível esse atraso nas crianças, nas escolas, na sala de aula? Você ainda está vendo muito isso? Com certeza, até porque o consultório está cheio de criança, sim, né? A gente recebe essa demanda todos os dias. Então, na verdade, essa questão da alfabetização, independente da pandemia, já não era muito bacana, a alfabetização, né, aqui no nosso Brasil. Mas esses impactos da questão do desenvolvimento, da fala, algumas... tudo ligado ao transtorno do neurodesenvolvimento, a questão do neurodesenvolvimento, parece que a gente tem essa impressão de que aumentou bastante. E isso interfere diretamente na aquisição de leitura e escrita, se não tiver um olhar preventivo. A prevenção é a alma do negócio. Então, minha criança está com uma certa idade, ainda não está falando, eu preciso procurar ajuda para entender por que isso está acontecendo. Porque também assim, Vicente, nem tudo é transtorno. Nem tudo é problema, nem tudo é autismo. E hoje tá na moda, né? Hoje tá na moda. Qualquer coisinha, né? Meu filho tem diagnóstico. Eu tenho que ter um olhar diferenciado, eu tenho que ter um professor muito bem informado, tá? Isso Nosso é desafio, né? É um grande desafio. Hoje existe a fonoaudiologia educacional que atua diretamente dentro do ambiente escolar, mas não de uma forma clínica, né? Como uma orientação, uma assessoria, uma consultoria. E infelizmente aqui no Brasil também não é muito comum ter um fonoaudiólogo educacional dentro desse ambiente. Então, assim, eu preciso entender que às vezes esse desenvolvimento não está dentro do padrão, mas quem é que vai me ajudar nisso? Às vezes é um pediatra, um fonoaudiólogo, ou mesmo um professor. O professor bem formado, ele muitas vezes é a porta de entrada, né, para comunicar essa família de que alguma coisa não está indo bem. Muito bem. Agora, Lu, me fala uma coisa. Pode brincar na hora de aprender e falar, né? E escrever bem. Como que é isso aí? Nossa, adorei essa pergunta. Pode não, Vicente. Deve brincar. Até porque a criança aprende brincando. Então, se eu torno esse momento prazeroso, lúdico, eu tenho momentos de sentar com meu filho no chão para contar uma historinha. Eu gosto de contar muito a minha história com a minha filha, que hoje já está com 15 anos, Ana Rosa. Entre 9 e 10 anos de idade, eu lia religiosamente. Todos os dias com a Ana Rosa, antes de dormir. Era um processo que a gente já tinha consolidado e ela gostava muito. Então, essa é uma estratégia. Leia com seu filho todos os dias, ou o máximo de tempo que você conseguir. Porque hoje eu colho os frutos, Vicente, de uma menina que cresceu com a leitura. Às vezes dá até raiva de tanto livro que ela quer. Mamãe, eu quero esses livros. Minha filha não tem nem onde colocar mais livro. Mas eu sinto, né, na minha prática com a minha filha, o quanto que foi importante incentivar a leitura, ler com ela todos os dias. Eu preciso sentar para brincar com a minha criança. Isso vai desenvolver fala, isso vai desenvolver linguagem. Eu preciso ir, quando eu vou comprar um brinquedo para minha criança, ter a consciência da idade, né? É para aquela idade, é para a idade do meu filho, esse brinquedo é para o meu filho, e ter momentos. Eu não digo assim, momento, às vezes o dia a dia da família, o dia a dia dessa mãe é corrido, desse pai é corrido, mas eu preciso oferecer pelo menos momentos curtos, né? Oferecer não quantidade de tempo para brincar com essa criança, mas sim qualidade. Então eu posso ter pouco tempo para brincar, mas oferecer para minha criança um tempo de qualidade. Isso com certeza faz toda a diferença. Quando essa família chega pra gente no consultório, a gente faz uma entrevista inicial que a gente chama de anamnese. Então, nesse momento, a gente questiona, né, pergunta pra essa família o quanto que ela brinca, como é o ambiente dessa criança dentro de casa. Porque muitas vezes, Vicente, o ambiente não é favorecedor. E a criança, ela tem atraso de fala, não é porque ela tem transtorno, não é porque ela tem língua presa, não é nada disso. O ambiente não é favorecedor. É uma criança que fica muito tempo na tela.
É uma criança que fica muito tempo na televisão. Problema sério hoje, né? Muito sério. Isso, Dá pra fazer um podcast só disso. Só disso aí, né? Então, uma criança que às vezes fica com a vovó ou com uma vizinha e que essa pessoa tá muito preocupada com os afazeres de casa e essa criança fica muito isolada, fica muito sozinha. Televisão não estimula a linguagem. Tela não estimula a linguagem se a criança ela tá interagindo sozinha ali com esses instrumentos. Enfim, pode brincar, deve brincar, e eu preciso criar ter tempo para isso com a minha criança. Eu preciso proporcionar isso para minha criança. Não deixar só por conta da escola, porque às vezes essa interação ela acontece muito mais dentro da escola. E no ambiente familiar, deixa a desejar. Aí eu tenho uma criança de 3 anos de idade que está falando 10 palavras, 20 palavras, e eu preciso entender 80% do que ela fala. A gente vai tocar nesse Nós vamos falar, ainda tem mais aí. Mas olha só, você tocou num assunto agora importante, que é o seguinte. As mães que estão em casa, que precisam ter os afazeres, tem que arrumar a casa, lavar a louça, né? Aquele monte de coisa para fazer, aquela loucura. O tempo, às vezes, é pequenininho para fazer isso tudo. E a criança precisa desenvolver, brincar e vai ficar aquele momento sozinho lá. Como eu faço? Qual a dica que você dá para as mães para não deixar na tela? Porque a tela é mais fácil, a gente chama, né, que é a babá digital, né? Como eu vejo famílias indo para o restaurante, aí querem ficar naquele momento mais tranquilo e tomam um tablet, tomam um celular para a criança. Tem umas que já levam o tablet, né? Toma aqui, deixa o tablet quietinho aqui, deixa brincar que tá tudo certinho. Dentro de casa, né, o que fazer? Que dica você dá para essa mãe que não sabe o que fazer, que não teve essa orientação, na verdade? A maioria não teve orientação, né? Entendeu? Qual a dica que você dá para essas mães que têm esse monte de afazeres e precisam ali estimular as crianças, deixá-las brincando? Brincar com o quê? Fazer o quê? Como? E com que cuidado elas devem ter? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, Vicente, é muito difícil e, assim, o mundo é tecnológico. Sim. As crianças também já nascem tecnológicas. Então, uma dica que eu dou, além de ter momentos de sentar para brincar mesmo, brincar de carrinho, brincar de boneca, ler livros, é colocar a criança para te ajudar os afazeres domésticos. Isso não tem problema nenhum. Já tem muitos estudos dizendo o quanto que é importante você começar a dar desde muito cedo responsabilidade para sua criança. Vai lá arrumar sua gavetinha. Mamãe tá fazendo comida, olha aqui, senta aqui, vamos ajudar nisso aqui. Então, colocar as crianças para ajudar nos afazeres de casa também é uma forma de estar reduzindo essa questão da tela. Eu não sou contra a tela. Eu não acho que tem que ser zero tela, porque existem muitas possibilidades de estimulação através da tela. Só que ela tem que ser mediada, ela tem que ter tempo, né? Um tempo pré-determinado. Não é que você vai tirar a tela 100% da sua criança, mamãe, papai, até porque o mundo é tecnológico. Mas eu preciso mediar isso, eu preciso ter um tempo e eu preciso saber o que eu estou colocando na tela para minha criança, se isso vai ajudar a desenvolver, tá? Mas realmente tem que reduzir, e as formas de reduzir são: brinque com seu filho, leia para o seu filho e coloque ele para te ajudar nas atividades de casa. Temos que ser criativos com isso, né? A tela, né, ela hoje está hiper mega prejudicial para as nossas crianças. Muito. Nós vamos ter um podcast só falando sobre isso. Já convidamos alguém muito especial que você conhece, nossa querida, né, professora Juliana, que é fera, vai estar conosco. A Ju é maravilhosa. Não é? Vai vir, vai falar um pouquinho, é assunto enorme, importantíssimo para vocês. Agora, Luciana, assim, você tem uma bagagem enorme, né, muito conteúdo, muita coisa. Quando e como começou, né, você começou a se aprofundar sobre essa questão, né, do conhecimento, sobre a fala, a escrita? Conta um pouquinho para nós, um pouquinho dessa história sua. O que te levou, né, a ser uma pesquisadora nessa área? Então, foi muito por acaso, porque eu vim do magistério. Quem me conhece sabe que eu sou professora, minha primeira formação foi em pedagogia, eu fiz magistério, comecei a fazer pós-graduação em psicopedagogia institucional,
Mas, um pouquinho antes de terminar a minha primeira pós-graduação, eu quis conhecer uma nova ciência, que é a ciência da comunicação através da fonoaudiologia. Todo mundo acha que eu fui pra fono por conta de linguagem, mas não, gente, não foi, tá? Eu fui por conta de voz, eu queria entender um pouco melhor como eu, uma professora de base, porque eu fiquei mais de 20 anos em sala de aula, gente, eu sou chão da escola. Por que eu como uma professora de base, ficava tão sem voz, enfim. Mas quando eu cheguei na faculdade e comecei a lidar com as disciplinas de linguagem oral e escrita, eu vi que eu sou da educação, o quanto que a fonoaudiologia ajuda, né, dá esse suporte para a questão da educação, e foi a partir daí que eu comecei a aprofundar os estudos, porque eu entendi, eu conheci a tal da consciência fonológica, fui na fonoaudiologia, não fui na pedagogia, estranho até dizer isso, né? E quando eu fiz pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica, eu comecei a lidar com o cérebro, né, com o desenvolvimento do cérebro da criança, e aí não parei. Que fiquei muito apaixonada, quis aprofundar mais estudos dentro dessa área do desenvolvimento infantil, a importância desse desenvolvimento para as questões da aprendizagem. Então, quando isso aconteceu, foi em 2018, nem tem tanto tempo. Assim, recente, né? Recente, 2018, que eu comecei a ficar ainda mais apaixonada pelo desenvolvimento, focado principalmente na leitura e na escrita. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou apaixonada pelo método fônico, pela instrução fônica, o quanto que isso é determinante para a aquisição da alfabetização dessas crianças. Então, foi a fonoaudiologia que me ajudou. Muito bem, vamos falar agora sobre a linguagem, sobre a aprendizagem, né? Para que as pessoas possam entender melhor. Explica mais um pouco, né? O que é a linguagem e por que ela é tão importante nesse processo de aprendizagem. Então, Vicente, quando fala assim linguagem, as pessoas sempre têm aquela noção de que linguagem oral. Mas não, quando eu falo de linguagem, eu falo de linguagem oral, eu falo de linguagem escrita, e é muito mais do que ouvir falar, tá? Então, você chama a criança, ela tem que manter um contato visual com você, isso é linguagem. Você chama a criança, ela tem que te olhar, ela tem que te escutar. Você estabelece um processo de comunicação, de conversa, né, com a criança. Ela tem que te responder de forma coerente. Então, tudo isso é linguagem. A fala é apenas um item da linguagem. Então, quando a gente traz esse assunto de ter que brincar com a criança, sentar no chão, ler para a criança, tudo isso desenvolve linguagem. Tá? Então, a linguagem é muito mais do que ouvir falar. E não é só oral. A linguagem escrita, gestual, também faz parte desse processo. Bem, agora eu vou entrar no processo mais delicado um pouquinho, que é uma dúvida que chega a todo momento, né? Como eu posso ficar tranquilo que meu filho, meu sobrinho, meu neto, ou até mesmo meu aluno está desenvolvendo normalmente a sua fala? E tem uma idade certa, né, para começar a consolidar esse processo? Sim, tem uma idade certa. Quando a gente fala de aquisição de fala, é como se fosse um guarda-roupa com várias gavetas, um armário com várias gavetas. Então, para cada idade, a criança precisa produzir alguns fonemas. Então, com um ano, a gente inicia esse processo de fala, é a idade que a gente espera que a criança comece a soltar as primeiras palavrinhas. Entre 1 ano e meio e 2 anos de idade, eu preciso que a minha criança esteja produzindo de 50 a umas 200 palavrinhas, é isso mesmo. Mas assim, gente, uma coisa que eu tenho que entender é o seguinte: existe, quando eu falo com uma criança de 2 anos de idade, ela tem que produzir umas 200 palavras, não é que eu vou ficar contando quantas palavras a criança está falando, mas existe uma aquisição, e essa criança ela não pode ficar muito distante desse processo. Tem criança de 2 anos que fala tudo, mas tem criança de 2 anos que fala 5 palavrinhas ou não está falando ainda, então isso é um atraso significativo. Aos 3 anos de idade, eu preciso entender, compreender 80% daquilo que a minha criança fala. É isso mesmo, gente, 80%. Mesmo que ela ainda tenha algumas trocas, algumas substituições, algumas... não esteja produzindo ainda alguns fonemas, eu preciso entender 80%
do que a minha criança fala. Aos 4 anos, a aquisição está quase completa. E aí eu preciso que essa criança, ela tenha um discurso narrativo oral coerente. Se eu perguntar para ela como foi o dia dela, ela tem que me responder de uma forma coerente. Na hora de recontar uma historinha numa ordem cronológica, com coerência, com coesão. Então, aos 4 anos de idade, essa criança, ela precisa ser capaz disso. E aos 5 anos de idade, é a idade de consolidação. O que eu quero dizer? Aos 5 anos de idade, eu preciso que a minha criança esteja produzindo todos os fonemas que compõem a nossa língua portuguesa, tá? Às vezes acontece, Vicente, da criança demorar a produzir um pouquinho o que a gente chama de encontros consonantais. Eu uso sempre esse exemplo. Fala pato ao invés de prato. Fala bicicleta ao invés de bicicleta. Então, tem crianças que demoram um pouquinho a produzir esses encontros consonantais. Entre 5 anos e meio, 6 anos, mas aí, se eu tô falando de linguagem com alfabetização, eu tenho que ter sabedoria. Tá, minha criança tá com 5 anos, não tá falando ainda prato e bicicleta. O que eu tenho que fazer? Procurar um profissional, tá? Quem é esse profissional? O fonoaudiólogo que trabalha com linguagem, tá? Não é qualquer fonoaudiólogo, é o fonoaudiólogo da linguagem, da aprendizagem, que vai saber mediar isso de uma forma melhor. Diferente daquele fonoaudiólogo de artista, que vai cuidar da voz, da música, é o outro profissional, né? O audiologista que faz avaliação auditiva, o hospitalar, porque a fonoaudiologia, existem 13 especialidades dentro da fonoaudiologia. Então, eu preciso de um fonoaudiólogo que trabalhe com criança. Tá? Por que eu não vou esperar até 6 anos para saber se a minha criança fala prato e bicicleta? Porque ela pode completar 6 anos e ainda tá falando pato e bicicleta. Se ela tem uma língua presa, se ela utilizou chupeta e mamadeira por muito tempo, porque isso deixa a musculatura miofuncional dessa boca, desse trato, mais hipotônico, que a gente chama de molinho, né? Fica mais molinho. Então, assim, o uso prolongado de chupeta e mamadeira também pode ser o motivo desse atraso. E aí, o que vai acontecer? Esse fonoaudiólogo vai precisar mexer nessa estrutura. Não é só ficar repetindo. Não é pato, é prato. Se a criança tem uma musculatura miofuncional que não está favorecendo a posição dessa língua em certos pontos, por exemplo, se eu faço um L, eu tenho que elevar essa língua. Se eu falo barata, essa língua tem que vibrar. Então, às vezes, essa língua não tem força, não tem mobilidade, não tem tonicidade para fazer isso. Por isso que acontece esse atraso e não tem uma evolução se não procurar um fonoaudiólogo. E repito, mais uma vez, atraso de fala é fator de risco para aquisição de leitura e de escrita. Então, eu preciso saber se esse atraso de fala é só uma questão de fala mesmo, de ajustar isso com o fonoaudiólogo, ou se está ligado às habilidades preditoras da alfabetização, se está ligado a um transtorno ou uma dificuldade de aprendizagem. Tá? Muito bem. Olha, conteúdo fantástico, né? Acredito que vocês estão hiper mega conectados aí. Agora eu quero trazer algo que aconteceu comigo, né? Eu tenho um grudinho lá, que é o Joaquim, né? Meu netinho, grude, entendeu? Né? Não tem espaço para nada, né? O bichinho Eu estava sentindo que ele não estava falando corretamente, as coisas não saíam, a gente não conseguiu entender. Com 1 ano e meio, as palavrinhas não saíam. E aí, para quem que eu liguei, né? Lu, tô precisando de um negócio assim. Na verdade, a gente se falou, a gente iria se encontrar 1 ou 2 dias depois, numa palestra fantástica lá no Rio de Janeiro. Aí eu falei, Lu, quero conversar com você sobre o Joaquim, aquela coisa toda, o que tá acontecendo, né? Então, e foi muito bom, que assim, nem a gente, nem a família, nem a própria mãe, né, sabia o que estava acontecendo, né? Eu quero que depois você fale sobre o caso do Joaquim, você está mais do que autorizado aí, né? E assim, quais são os sinais de alerta para o atraso desse desenvolvimento da fala? O que o pai, o que o professor, o que a gente tem que ficar lá na creche, né, lá na pré-escola, dentro de casa, o que a gente precisa prestar muita atenção
para poder ver que a nossa criança não está desenvolvendo, essa fala não está chegando, não está no momento certo? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Primeira coisa é aquilo que você já disse, né? Tá numa certa idade e ainda essas palavrinhas não estão saindo ou estão saindo pouco. Então, como eu falei, com 1 ano de idade tem que estar falando. Então, começando a falar as primeiras palavrinhas. Essa criança está avançando na idade e essa fala não está saindo nessa idade que eu acabei de falar agora para vocês, é a primeira coisa. Outra coisa, aquela criança que é muito isolada, que é muito quietinha, não interage muito bem com o outro, é um outro fator. Você está chamando a sua criança pelo nome, ela não está te olhando, você tem aquela sensação de que ela não está te escutando, e pode ser que ela não esteja te escutando, por isso que a questão auditiva, o teste da orelhinha é tão importante, tá mediando essa questão, monitorando essa audição, é importante. Então, se essa criança, ela tá com esses fatores, está prestando essas características, já é um fator de risco muito grande. Aquela criança que não interage muito bem com seus pares, com crianças na escola. Então, isso é um fator de risco para que... É como se a gente tivesse que ligar um sinal de alerta, né? O sinal amarelo. Precisa identificar, porque tá com 2 anos, tá com 3 anos, tá com 1 ano e meio, como foi o caso do Joaquim, e ainda não tá falando. Não existe, gente, por favor, essa história de cada criança ter seu tempo, tá? Isso é parcialmente correto. Como eu falei, existem os marcos do desenvolvimento e essa criança não pode ficar muito distante desses marcos. Quando eu tenho dúvidas em relação a isso, aonde que eu vou olhar inicialmente? O cartão de vacina da criança. Tem tudo isso. O quanto que a minha criança tem que estar falando, tem que estar desenvolvendo. No próprio cartão de vacina da criança tem essas informações. Então, eu realmente preciso ficar muito atento, principalmente quando essa fala não está saindo, tá? Existem crianças... o Joaquim é interessante. Quando ele chegou lá na clínica, chegou realmente com esse atraso, mas ele é atendido pela Amanda, que é minha sócia. Maravilhosa. Então, assim... Beijão pra Amanda aqui, né? Isso aí, beijão pra Amanda e pra Camila também, pra ela não ficar com ciúme. Que é outra sócia. Figura fantástica. Joaquim já chegando lá, né? Apaixonado por ela, apaixonado por ela. Enfim, ele chegou lá realmente falando bem pouco, mas uma coisa que a gente observou, e eu estava sempre conversando com a Amanda em relação ao desenvolvimento dele, até pra gente conversar um pouquinho mais, porque eu sei que você é uma pessoa muito curiosa, a questão da compreensão dele, a linguagem compreensiva dele é muito boa. Então, quando eu falo de desenvolvimento, eu tenho ali, né, é como se fosse uma pirâmide. Então, eu gosto de falar de desenvolvimento baseado numa pirâmide, porque existe a base da pirâmide e a ápice, que é onde eu preciso alcançar. Então, a base da pirâmide essa criança olha, essa criança escuta, ela olha, ela escuta, essa é a primeira coisa. Então, se eu tô com minha criança, eu chamo e eu tenho a sensação de que ela não tá me escutando, isso é um sinal de alerta. Opa. Depois, essa criança ela vai crescendo e mesmo que ela não fale, é esperado que ela tenha compreensão. Quando você brinca com ela, ela olha, ela ri. Quando ela tá incomodada, ela chora com alguma coisa. Mesmo que ela não esteja falando, quando ela vai ficando um pouquinho mais velha, com quase um aninho de idade, você dá o comando, ela já faz. Pegue a bola pra mamãe. Vamos guardar o brinquedo. Mesmo que ela não fale, ela já tem a compreensão. Você faz a solicitação. Ela entende os comandos. Entende os comandos. Essa é a primeira. Depois do olhar e do ouvir, vem a compreensão, isso é compreender. E a partir do momento que essa criança ela tá bem desenvolvida nessa compreensão desse mundo que a cerca, essas primeiras palavrinhas, é esperado que as primeiras palavrinhas comecem a sair, tá? Então, as primeiras palavras saem, esse desenvolvimento tá dentro do padrão, a leitura começa a aparecer, a escrita começa a aparecer e ela está pronta para adquirir outros conteúdos através da leitura e da escrita. Então, pensa nessa pirâmide. Se alguma parte dessa pirâmide, ela não está funcionando, ela não está indo bem, vamos dar o exemplo do Joaquim. A compreensão dele está excelente, mas a fala não. Então, para a aquisição de leitura e da escrita, existe um fator de risco. Por isso que ele está em tratamento. Só que quando eu falo de compreensão, é tudo para aprender, né? A compreensão, ouvir, o falar, é tudo para você conseguir fazer com que essa criança desenvolva de uma forma normal.
Então, essa pirâmide ela é muito importante. A gente entender essa pirâmide para saber se a minha criança está com atraso ou não. Luciana, no caso do Joaquim, a gente descobriu que ele estava com uma inflamação, não é isso? No ouvido, que não estava deixando ele compreender corretamente. E aí começa a busca. O que estava causando aquela inflamação? Alergia ao leite. Olha que coisa. Então, assim, uma criança extremamente ativa, né, o tempo inteiro estimulada, né, até porque, né, a gente estimula mesmo, conhece, sabe? E a gente verificava que a fala dele não avançava. Descobrimos, né, através da nossa fonoaudióloga, que exatamente a inflamação não estava deixando ele compreender da forma correta. Não era isso? E aí, né, atrapalhando o seu processo. Olha só que uma coisinha simples, né, que gerou, que ocasionou aquilo ali. Então, só conseguimos descobrir isso com a ajuda de um profissional. Entendeu? A gente, né? Era falta de estímulo? Não. Era falta, né, da estrutura? Não. Você vê, a alergia ao leite estava provocando isso, uma porque inflamação. Né? É isso aí, entendeu? As famosas otites. E às vezes é uma otite de repetição. Então, o atraso muitas vezes acontece por conta dessa privação sensorial. Quando eu falo de otite, estou falando de uma inflamação de líquido no meu conduto auditivo. Então, o que isso pode causar? Uma privação sensorial auditiva. Pega um pedacinho de algodão, coloca no seu ouvido e anda, fica o dia inteiro com um pedaço de algodão no ouvido. Isso vai causar o quê? Uma privação sensorial. Então, era o que estava acontecendo com o Joaquim. Tinha algo impedindo que esse som chegasse da melhor forma nessa cóclea. Então, esse problema tinha que ser resolvido para que ele começasse a desenvolver melhor essa fala. E foi o que aconteceu, né? Ele tem uma excelente compreensão, a questão do ouvido foi resolvida. O que aconteceu? Essa fala começou a sair, essa fala começou a desandar. Começou a desenvolver isso aí. Então, cada vez... Isso também pode ser um fator de risco, não só que vai afetar a aprendizagem. Às vezes, uma questão sensorial que eu preciso descobrir para evoluir com essa criança. Então, por isso que a gente fala que nem tudo é transtorno, nem tudo é dificuldade, nem tudo é um atraso que tem a ver com o atraso da leitura e da escrita. Então, existem outras questões. Por isso que eu falo que o profissional que é especialista na área faz a diferença. O Joaquim foi para uma profissional que é especialista em linguagem, mas também é especialista em audiologia. Ela estuda muito a questão da audiologia focada na aprendizagem e na aquisição de linguagem de fala. Então, isso foi fundamental, foi determinante. Joaquim é outro hoje, né? Com certeza ainda está no tratamento, ainda está no... Né? Sim. Mas está deslanchando. Agora é o quê? Recuperar esse tempo perdido para essa quantidade de palavrinhas e aumentando gradativamente. Esse vocabulário seja ampliado. Isso já está acontecendo. Mas o importante é que a gente detectou isso no momento certo, né? Essa sensibilidade. E, ora, para a mãe estava tudo certo, tá? Não, tá tudo certo, tranquilo, pra avó tava tudo certo. Não, tem alguma coisa errada, e aí a coisa, né, a gente que conhece um pouquinho, Sim. né, a Lu sempre fala, inclusive, dentro da comunidade Brincar, né, que você também Sim. tem um papel fantástico, não só o Pode Brincar, não só o Congresso Brincar, mas nós temos uma comunidade maravilhosa. O que você faz dentro da comunidade, Lu? O que você traz lá pra gente? Fala um pouquinho pro pessoal aí, pra eles descobrir o que é a comunidade Brincar. Além de aproveitar os conteúdos que são maravilhosos, eu também contribuo, né, para esses conteúdos dentro da área da alfabetização e do desenvolvimento. Então, a gente produz vídeos, e-books, pequenos cursos. É uma comunidade muito completa. Inclusive, gente, os congressos Brincar, que são digitais, estão todos lá, tá? Todos lá. Então, realmente, é uma comunidade bem completa e eu tenho um prazer enorme de ser uma das colaboradoras desse grande
portal, falo que é um grande portal de aprendizagem, que tem tudo sobre desenvolvimento, sobre aprendizagem, sobre linguagem, porque a gama de profissionais é muito grande, né? Informações exclusivas disponíveis para todos. Ultimamente a gente está trabalhando para que a comunidade Brincar vire um ecossistema realmente dos profissionais da educação infantil e dos anos iniciais. Esse é o nosso foco. E psicólogos, fonoaudiólogos, tem muita gente boa lá. Não é só para o professor. Não. Eu, como uma terapeuta que trabalha com desenvolvimento, com criança, com adolescente, com pré-adolescente, eu aproveito muito dos conteúdos dos meus colegas que também são colaboradores. Então, você, profissional da saúde, psicólogo, fonoaudiólogo, que trabalha com desenvolvimento infantil, trabalha com a infância, trabalha com a aprendizagem, também pode adquirir a comunidade, pode ter acesso à comunidade. E não só para professores, tá? Para as mães também, para as famílias, para a vovó, quer ajudar, quer entender um pouco mais, quer desenvolver um pouco, porque hoje, a gente precisa, a escola precisa dessa parceria com as famílias. E o quanto é importante uma mãe, por exemplo, eu tenho certeza que hoje, depois desse nosso encontro, muitas mães vão ficar mais atentas com essa questão. Poxa, por que meu filho, por que minha filha não está evoluindo? Opa, será que, às vezes é um pequeno ajuste, que a gente precisa fazer aí, procurar um profissional para que ele dê o melhor encaminhamento. Exatamente. E a criança libera aquele gatilho e começa a desenvolver, não é isso? Então, fica essa dica para você aí. Agora, Luciana, ainda falando sobre essa questão, nós pegamos o caso do Joaquim, de 1 ano e meio, mas assim, uma criança com 5 aninhos, 6 aninhos, que a fala não vem, que tá ali travada, que você vê que não tá, O que você dá de dica para os professores e para as mães que estão nos assistindo? Preste atenção, não tá conseguindo se alfabetizar, não tá conseguindo ler ainda, já é mais complexo, Essa idade já tá uma idade que passou da hora, O fator de risco é maior. Se essa criança tá com 5, 6 anos, foi pro primeiro aninho, tá no segundo aninho, ainda com atraso de fala, trocando, omitindo, substituindo fonemas, o fator de risco, ele é maior. Então, primeira coisa, gente, não tem como o professor, ele fazer tudo, Então, ele precisa dessa rede de apoio. A fonoaudiologia, essa rede de apoio inicialmente, tem que procurar um fonoaudiólogo para entender o quanto de atraso que essa criança tá. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a criança ela tá com atraso de fala, está na fase de alfabetização, ela começa a escrever da forma que ela fala. Então, isso é um fator de risco muito grande, e isso pode estar mostrando que tem uma questão auditiva também interferindo, Hoje a gente fala assim em processamento auditivo central. O que é o processamento auditivo? Não é audiometria. A audiometria é um exame que a gente mede o quanto que o indivíduo ouve, se ele está ouvindo, se está com perda, se não está com perda, se tem acúmulo de líquido no ouvido, trazendo uma perda que a gente chama de condutiva. Mas também existe o processamento auditivo, que é como essa informação do mundo chega na minha cóclea. Se eu tenho uma criança que tem alteração de processamento auditivo, esse pode ser o motivo também do atraso de fala, esse pode ser o motivo dela estar trocando, que ela escreve do jeito que ela fala, esse pode ser o motivo de, às vezes, você estar chamando essa criança, demora a responder, tá? Porque também, assim, nem tudo é TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes, essa criança, ela pode ter um transtorno do processamento auditivo. Acho que você tem que trazer esse tema para cá, hein? Opa, mais um. Mais um importante aí, Mais um importante. Porque a audição, ela tá totalmente ligada, Visão e audição, elas são extremamente importantes para a aquisição de leitura da escrita. É a parte sensorial mais importante. A entrada da escrita, ela vem pela visão. E eu preciso relacionar essa letra e esse som. Por isso que é tão importante no Brasil, que tem uma estrutura linguística que é de base alfabética. O que é a estrutura linguística de base alfabética? Os países que têm essa estrutura linguística, ela precisa relacionar letra e som. Tá? A letra A, o som é A. A letra B, o som é B. E isso nada tem a ver com o método fônico. Então, muitas vezes eu consigo ajudar essa criança quando eu descubro se ela tem alguma alteração de processamento auditivo. Tá? Gente, muita atenção às crianças que estão na fase de alfabetização
com atraso de fala. Muita atenção. É preciso procurar um fonoaudiólogo para investigar, porque o que o fonoaudiólogo ele vai fazer? O especialista em leitura escrita, tá, gente? Ele vai avaliar esse indivíduo. Esse indivíduo vai ser avaliado. Então, a gente vai avaliar os níveis de linguagem, nós vamos avaliar o processamento fonológico, que são as habilidades preditoras da alfabetização. Nós vamos avaliar o quanto que essa criança entende do que é escrita, do que é leitura. A matemática também vem junto, porque a matemática também é linguagem, e algumas habilidades de atenção e função executiva. Nós vamos pegar tudo isso e analisar. Até que ponto essa criança está com um fator de risco. E aí começam as intervenções baseadas em evidência científica, que também tem sido extremamente importante dentro do ambiente clínico e geralmente esse material que a gente utiliza baseado em evidência, ele é feito para a escola. Sabia, Vicente? Olha só, que legal. Escola. Ele é todo baseado na escola, mas que a gente também pode trazer para a área clínica, muitos deles, né? Todos eles, alguns são para a escola e a gente traz para a área clínica. Então, realmente, eu preciso que esse professor, ele tenha essa informação para conseguir ajudar essa família, porque nem sempre a família, como você falou, né? Para a mãe estava tudo normal. E isso acontece muito. A pediatra disse que é para esperar mais um pouco, porque cada criança tem seu tempo. Olha, não tá no primeiro ano, não tá lendo ainda, tem o segundo ano ainda. Foi pro segundo ano, isso não resolveu. Acaba indo pro terceiro ano sem ler e escrever. E quando a gente pensa em alfabetização, em materiais didáticos para alfabetização, o do primeiro ano é feito para alfabetização, o do segundo ano é feito para alfabetização, o do terceiro ano não é para alfabetização. É para usar essa alfabetização e adquirir outros conteúdos. Tá? Então, eu acabei dando uma esticada aí na resposta. 6, 7 aninhos tem que ficar muito ligado com isso, né? Que é exatamente essa fase, né? 6 anos primeiro aninho, 7 anos segundo, normalmente é essa, né? Agora, Lu, ainda nessa coisa da ajudar, da gente ficar antenado aí, a gente precisa dessa parceria escola-família. Sim. Né? Não dá para levar toda a responsabilidade para o professor, para a escola. Não. Então, assim, mãe, você que não está, né, que você que está percebendo que alguma coisa está errado, né, com o seu filho e tal, nessa fala, nessa aprendizagem, né, nessa formação de palavras, vá até a escola conversar com a professora. Né? O que eu pergunto? Eu sou um pai, eu sou uma mãe, o que eu devo perguntar à professora? Como eu devo chegar na professora e perguntar para ela sobre esse desenvolvimento do meu filho? Em relação à questão do desenvolvimento da fala, nem sempre o professor ele vai ter essa orientação. Muitas vezes ele também vai achar que está dentro do padrão de normalidade, tá? Então, o ideal é entender o quê? Como está o desenvolvimento do meu filho na sala de aula? Ele está desenvolvendo como as outras crianças? Ou ele está destoando no desenvolvimento quando comparado com as crianças do seu grupo classe? Isso é fundamental. Tá? As famílias entenderem. Precisa ir lá perguntar, né? Às vezes nem vão perguntar. O próprio professor, ele já chama, a própria escola já chama muitas vezes essa família para conversar. Ótimo. E, gente, ouça a escola do seu filho, ouça o professor do seu filho, porque ele está com seu filho e com outras crianças. Ele vai entender do currículo que ele tem que cumprir naquela sala de aula e ele vai entender se a sua criança, ela está desenvolvendo de acordo com a turma ou não. Então, muitas vezes, o pontapé inicial, quem dá é o professor. E Confie no professor, né? Mas é triste, Vicente, que nem todas as famílias ouvem o professor. O professor ele tem tido muito esse discurso. Quando eu fui para Itaguaçu, naquela formação pelo Instituto Conhecer... Congresso grande que teve de educação numa cidade do Espírito Santo chamada Itaguaçu. Isso aí. Um abraço lá para a turma toda, aqueles professores maravilhosos. Ai, lá. foi demais. Que acolhida, né? Que auditório, teatro lotado, cheio. Delícia de lugar.
O Leandro foi sensacional, é o secretário de Educação. Super abraço para o Leandro, para toda a equipe técnica, pedagógica, né, da Secretaria de Educação e outras secretarias também desse Brasil inteiro, faculdades, escolas que desejarem levar, né, a nossa querida Luciana Farias. É muito fácil, daqui a pouco a gente vai dar os contatos direitinho, né? Ela que roda um bocado aí, né? Que bom. Foi muito bom esse momento lá em Itaguaçu, porque essa foi uma demanda que os professores trouxeram, né? Eu fui falar um pouco sobre a questão do princípio alfabético da alfabetização até a aquisição de fluência de leitura, que é onde a gente quer que a criança chegue para ter compreensão daquilo que ela lê. É o gargalo das escolas hoje, né? O gargalo de qualquer escola. Exatamente. Uma pergunta que foi muito feita foi, nossa, mas às vezes eu sinalizo, eu tô vendo o meu aluno, eu falando e elas assim, nossa, estou visualizando o meu aluno, mas eu já sinalizei para a família e a família não tá entendendo isso. A família não está percebendo a importância, né? Exatamente, não está percebendo essa importância. Então, essa é uma demanda que o professor traz bastante. Então, famílias, atenção àquilo que o professor do seu filho faz, fala, ao que o pedagogo da escola fala, porque muitas vezes a porta de entrada da compreensão de que alguma coisa está errada é a escola. É isso aí. Por isso que, tem que levar a fonoaudiologia educacional para dentro da sua escola, porque nós temos muito a contribuir. Eu sempre falo que a escola é uma grande parceira das famílias. Sim, e a família tem que ser uma grande parceira da escola, acompanhar, tá junto. Mas, Vicente, a gente trabalha, sai de manhã cedo, né, sai muito cedo, chega à noite, liga para a escola, faz, de repente tenta tirar um horáriozinho para ir lá, para saber, vá verificar como é que está o desenvolvimento do seu filho, como é que ele está, o que está acontecendo. E dentro da escola, eles percebem coisas que você não consegue perceber, né, na sua casa. É impressionante. E lembre-se, tem alguém lá que se preparou muito, que se formou, que se especializou exatamente para cuidar do seu filho, para ajudar o seu filho, para assessorar seu filho e a família, né? Muito mais que isso, Vicente. A professora ela tem um parâmetro para aquela idade ao qual ela está trabalhando, né? Então, quando ela percebe que tem alguma coisa que não está batendo, aonde que essas famílias vão buscar? Nos plantões pedagógicos, nas reuniões que as famílias convidam essa família, que a escola convida as famílias a participarem. Então, estar presente na escola, a família estar presente na escola, nesses momentos de plantão pedagógico, de reunião de pais, ou até mesmo nas chamadas individuais, é extremamente importante. Faz todo a escola não vai te chamar à toa, papai, mamãe, não é à toa que a escola vai te chamar. Se ela está te chamando, é porque alguma coisa está acontecendo. Então, ouça com carinho. E ela é parceira, sabe? A escola, os professores, né? A professora do seu filho, ela é uma parceira nesse processo de aprendizagem, de crescimento, de desenvolvimento, né, do seu filho. Então a gente precisa estar atento, né? Precisa ter uma escuta, né, muito ampliada para isso daí. E hoje o professor está estudando mais, né? Muito mais, hoje o professor, ele quer saber de neurociência, ele quer saber de desenvolvimento, ele quer saber de linguagem, né? O Instituto Conhecer, ele proporciona muito isso. E olha a quantidade de cidades que a gente vai, a quantidade de estados que a gente alcança, sim, né? Sim. Através da formação continuada. Então, esse professor, ele tá mais conectado com a questão da aprendizagem para ajudar a sala de aula. Eu tenho visto muitos professores eu até falo que nunca se estudou tanto, nunca se pesquisou tanto, isso. Procurou tanto por esses conteúdos que a gente, inclusive, né, disponibiliza e que hoje estão aí para todo mundo. Exatamente. Basta só buscar, só procurar. Luciana, agora essa daqui é importante, hein? Né? Vê se você concorda comigo. Dizem por aí que quem fala bem escreve bem. Isso é verdade? Como você vê isso? Então, quem fala bem escreve bem, nem sempre, né? Às vezes um bom falante, ele pode escrever muito mal porque ele tem um transtorno de aprendizagem da leitura que a gente chama de dislexia. Então, ele até pode ser um bom falante, mas ele pode ter alterações na escrita por conta desse problema no neurodesenvolvimento. Mas eu posso afirmar uma coisa para você, Vicente. Quem lê muito, escreve melhor, fala melhor. Então, a leitura
leitura é um fator determinante. Eu falo muito com meus pacientes que estão lá na fase da pré-adolescência, os adolescentes, eu falo com eles o seguinte, olha, você tem que ler todos os dias. Aí, às vezes, eles falam assim, mas eu não gosto de ler. Então, não interessa. Tem um monte de coisa que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de lavar roupa, eu não gosto de lavar vasilha, eu não gosto de arrumar a casa, mas eu tenho que fazer. Então, você tem dislexia. Isso fica muito claro para eles, né? A gente conversa em terapia sobre isso. Quando a família acha que a criança tem que saber, o adolescente tem que saber. Então, ele sabe o que ele tem, ele sabe como o cérebro dele está processando essa leitura, essa escrita, e ele sabe que se ele não ler todos os dias, esse processo vai ser mais doloroso para ele. Inclusive nas férias, tá, gente? Disléxico tem que ler todos os dias. Todos os dias. Não tem opção. Fica a dica então, aí, ó. Fica a dica. A leitura é tudo. Eu não consigo ler 10 páginas. Não precisa ser 10 páginas. Leia uma, leia duas, leia 3. Nós temos aí grandes disléxicos. Eu gosto muito do depoimento do Pedro Cardoso, nosso querido Agostinho Carrara, da Grande Família. Ele é um típico disléxico, mas é um escritor. Ele lê todos os dias. E ele fala no relato dele que o que foi determinante para isso foi o pai dele. Ele fala isso de uma forma muito carinhosa, tá, gente? O quanto que o pai dele incentivava a leitura. Deixava o livro na mão dele e falava, olha só, você tem que ler 10 páginas e na hora que eu chegar você tem que me contar o que você leu. Ele não conseguia ler 10 páginas, mas ele lia 2, ele lia 3 e isso foi fundamental para a vida dele. Hoje ele é um escritor, foi um cara que não chegou na faculdade, na graduação, mas é um grande empreendedor. Inclusive, o pai dele também incentivava ele a ler em outras línguas. Olha e com isso ele aprendeu outras línguas através da leitura, sendo disléxico. Cara, isso é demais. É possível, né? Com certeza. É possível. Totalmente possível. É uma dificuldade enorme que a gente só quem tem que sabe como é difícil, né? Vejo isso. Agora, vamos falar ainda um pouquinho sobre essa questão da alfabetização, né? A partir de que idade a gente começa a estimular essa escrita, né, e para a alfabetização das crianças? Tem uma idade certa? Tem uma idade certa para começar a estimular as habilidades que a gente chama de preditoras da alfabetização, o que vem antes de alfabetizar, que é a consciência fonológica. A consciência fonológica é a manipulação dos sons da fala. Quando eu falo de rima, aliteração, consciência da sílaba, consciência do fonema, que é a menor unidade sonora do nosso português brasileiro, eu estou falando de consciência fonológica. Uma habilidade extremamente importante para a aquisição de leitura e de escrita. E eu preciso começar a estimular isso, Vicente, na educação infantil. Uma criança de 4 anos, por exemplo, que está lá na educação infantil, ela tem que ser capaz de identificar uma rima. Melão, caminhão e peteca. Você tem as figuras, modelos ali para ela, o apoio visual, e ela tem que ser capaz de dizer que melão e esqueci qual foi a outra palavra. Melão, peteca. Feijão. Vamos lá, isso. Melão e feijão são palavras que rimam. Aos 8 anos de idade, ela já tem que ser capaz de produzir uma rima. O que rima com feijão? O que rima com cadeira? Então, a consciência fonológica, existem etapas na vida da criança, idades na vida da criança, que essa criança tem que ser capaz de fazer isso. E isso vai ser determinante. Por isso que as professoras cantam, fui no mercado comprar café, veio a formiguinha e subiu no meu pé. Café rima com pé, porque termina com melão rima com feijão, porque termina com ão. Então, essa brincadeira, quantos pedacinhos tem a palavra boneca? Boneca, 3 pedacinhos, isso é consciência da sílaba. Se eu vou falar uma palavra em sons, o que eu falei? Uva. E isso não... quando eu falo de consciência fonológica, é manipulação dos sons da fala mesmo. Não está ligado a mostrar a letra, a mostrar a escrita, a mostrar a leitura, não. É manipulação. E isso tem que começar lá na educação infantil. Por quê? A idade que a criança precisa a começar esse processo de leitura, de acordo com a BNCC, com a nossa Política Nacional de Alfabetização, é aos 6 anos de idade.
tá, gente? Não é interessante que essa criança pule etapas. Aos 5 anos de idade, a criança não precisa estar lendo e escrevendo, gente, pelo amor de Deus. Esse cérebro ainda não está preparado para isso, tá? Vamos respeitar isso. Exatamente. Né? Mas, às vezes, Vicente, a estimulação da professora que está lá na educação infantil, ela é tão eficaz, ela é tão boa, que a criança, esse princípio alfabético é tão bem estimulado na educação infantil, na turminha de 5 anos, por exemplo, que essa criança, ela começa a decodificar, que é a primeira etapa da leitura. B com O, bo, né, boneca, tia. Ele começa porque a estimulação do princípio alfabético, ela foi perfeita, ela foi muito boa. Então, isso está mostrando também que essa criança não tem uma dificuldade de aprendizagem, essa criança não tem um transtorno de aprendizagem, tá? E qual é a idade de consolidação da alfabetização? Eu preciso iniciar esse processo aos 6 anos de idade, e esse processo tem que estar consolidado até os 8 anos, 11 meses e 29 dias, ou até o final do 2º ano do ensino fundamental 1, que é onde a criança precisa consolidar essa alfabetização. Ela precisa estar decodificando palavrinhas, ela precisa ter um nível de fluência. Como é que eu vou identificar um nível de fluência? Quantas palavras ela lê por minuto? Hoje, a rede pública, as redes públicas têm ensinado os professores a fazer o teste de fluência de leitura, porque para cada idade eu tenho uma quantidade de palavras que essa criança precisa estar produzindo. Na página 34 da Política Nacional de Alfabetização tem quantas palavras a minha criança no 1º ano tem que estar lendo, no 2º, no 3º, no 4º e no 5º ano. E as redes que praticam esse processo, né, estão evoluindo muito, né? Estão decolando, porque perceberam que quanto mais cedo a gente começar a fazer isso daí, mais cedo tem a intervenção, mais cedo eu olho com carinho e eu vou imediatamente fazer com que aquela criança desenvolva mais, que é, né, o que a gente quer. Esse é o nosso objetivo, né? Que a criança, ela passe a ter fluência de leitura, porque a partir do momento que ela tem fluência de leitura, ela tem capacidade de ler textos maiores de acordo com a idade da série que ela tá. Na escola privada, isso é estimulado mais cedo, né? Aquela coisa toda, já avança bastante, né? Na escola pública, a gente sabe que leva um pouquinho mais de tempo, mas quanto mais cedo o professor começa com esse processo, né, da consciência fonológica, quanto mais cedo, né, toda essa avaliação, mais cedo também, né, produzimos resultados aí. Como a gente está falando de brincar, a criança, ela aprende brincando, inclusive a ler e escrever. Isso aí. Então, se eu desenvolvo hábitos de leitura dentro da minha casa, com a minha criança, eu tenho o costume de comprar livros infantis para minha criança, eu levo a minha criança à livraria, que foi o que eu fiz com a minha filha durante boa parte da vida dela, eu vou colher frutos disso. Não precisa, Vicente, ficar só por conta da escola. Eu, como família, eu posso desenvolver isso na minha casa também. Hoje existem muitas formações em que é feito para a família também. Sim. Para a família entender. Então, qual é o papel da escola com essa família? Fale de consciência fonológica com a sua família. Convide um fonoaudiólogo para ir à sua escola para falar sobre desenvolvimento de fala e de linguagem. A gente faz isso o tempo todo. Eu, como fonoaudiólogo educacional, faço isso o tempo todo, Vicente. Por quê? É uma obrigação minha. Eu trabalho com crianças em fase escolar. Eu trabalho com pré-adolescentes que estão em fase escolar. Então, é obrigatório que eu vá até a escola fazer esse link com a escola. Então, muitas vezes, o que a gente faz? Olha só, não é só o Joaquim que está aqui na escola. Eu tenho os coleguinhas do Joaquim. O Joaquim, esse ano, está com essa professora, ano que vem ele está com outra professora. Bora fazer uma formação na sua escola para os seus pais? Bora treinar essa equipe, a sua equipe de professores, para ela conseguir identificar que fulano tá com 3 anos de idade e ele tá com atraso, tá com 1 ano e meio, não tá falando nada, tá com atraso, tá com 5 anos na fase das habilidades preditoras da alfabetização e tá com atraso de fala, que isso não está normal, vamos fazer esse treinamento com esses professores. Então, hoje isso é muito importante. E o Instituto Conhecer faz isso, tá, gente? Chama o Instituto Conhecer, porque só chamar. Nós tem fonoaudiólogos no Instituto Conhecer para fazer isso. Mais de 800 profissionais maravilhosos de diversas áreas à disposição da sua escola, da sua rede, da sua faculdade. É só entrar em contato com a gente que, né, teremos o maior prazer em indicar aquele profissional certo
para estar junto com você aí na sua escola, na sua rede. E eu queria só complementar essa fala sua, que na escola pública também tem livrinhos, tem material, aquela coisa toda. É só o pai. Eu não tenho condições de comprar. É aquela coisa. Vai lá na sua escola, que é só pedir a diretora, a coordenadora, que eles vão te emprestar os livros para você levar para casa, para estimular a sua criança, seu filho, e depois você devolve. Não é isso? Tem. E hoje em dia também. Escola é parceira para isso. Existem aquelas feirinhas de leitura de livros dentro de shoppings. Também, é muito comum. Também. Aqui na nossa cidade tem bastante, R$10, né? Livrinhos de R$10, R$15. Gente. Mas mesmo que você não tenha condições financeiras de comprar, procure o diretor, procure o coordenador, procure o professor da sua escola, né, do seu filho, peça a ele que ele vai te emprestar lá também. Exato. A gente vê muito isso nas comunidades mais carentes aí, né? Isso aí. Como que tem? Agora, pra gente fechar, Luciana, fala pra nós assim, o que é a consciência fonológica? Explica para quem, né, ouviu. Vicente, fala-se muito consciência fonológica. O que é isso? Por que ela é tão importante? Só para a gente fechar esse conteúdo hoje. Então, ela é uma habilidade extremamente importante da aquisição da leitura e da escrita. Como eu falei, é a manipulação dos sons da fala. Né? Eu preciso estimular desde muito cedo, lá na educação infantil, algumas habilidades que vão ser fundamentais para a aquisição da leitura e da escrita. Como eu falei anteriormente, o nosso cérebro, ele foi feito, nós seres humanos somos biológicos para aprender a falar. O indivíduo nasce, as habilidades auditivas, sensoriais, cognitivas, biológicas estão intactas. Esse indivíduo, ele está inserido em um ambiente de pessoas falantes, automaticamente essa fala vai aparecer. Né? A criança brasileira vai aprender português, a criança chinesa vai aprender chinês, a criança japonesa vai aprender japonês, enfim. Então, isso é inato do ser humano, aprender a falar. Agora, aprender a ler e escrever não é. Houve a necessidade, né, desse registro lá no tempo das cavernas e esse desenho, com o tempo, virou letra. Então, como esse processo não é um processo natural, não é um processo inato, o que eu preciso fazer? Estimular as habilidades preditoras da criança. Então, quando eu estou brincando com a minha criança, através das musiquinhas que trazem parlendas, que trazem a rima, eu já estou estimulando desde muito cedo essa parte da consciência fonológica, através das parlendas, das poesias, das musiquinhas. E aí eu preciso levar isso de uma forma mais consolidada para a minha sala de aula. Tá? Então, se eu tô brincando de quantos pedacinhos tem a palavra, eu gosto muito de falar para os professores nas formações que eles têm que fazer parceria com o professor de educação física, porque eu consigo trazer essas habilidades da consciência fonológica para o movimento, para o corpo. Vamos lá, quantos pedacinhos tem a palavra mesa? Vamos pular, hein? Mesa. Quantos tem a palavra bicicleta? Bicicleta. Qual é a palavrinha maior? Qual é a menor? Então, eu posso trazer isso para o lúdico. Então, quais são as etapas da consciência fonológica? A rima e a literação, tá? A primeira etapa. A segunda etapa é a consciência silábica, que é a manipulação das sílabas, não só quando eu falo quantos pedacinhos tem a palavra, mas quando eu manipulo. Eu tenho a palavra boneca. Se eu tirar o K, ficou o quê? Eu tenho a palavra boné. Se eu acrescentar o K, ficou o quê? Então, isso também é manipulação silábica. Transposição, até a palavra bolo. Troquei a posição, ficou o quê? Lobo. Isso também é uma habilidade. E a última habilidade, que é a mais difícil, é a consciência fonêmica, que é a consciência da menor unidade sonora do nosso português brasileiro, que é o som. Gente, é por isso que eu preciso relacionar letra-som. Nada tem a ver com o método fônico. Quando a criança ela compreende o fonema, ela está pronta para ser alfabetizada. Eu preciso de consciência fonêmica para alfabetizar a minha criança. E digo mais, a sílaba é a parte crítica da alfabetização. As pessoas têm muita resistência com o silábico, B com A, Bá. Mas a criança, enquanto ela não tem a consciência dessa sílaba, ela vai ter dificuldades de entender o fonema. Aí você pensa naquela criança que você está na sua sala de aula,
Meu Deus, eu uso lúdico, eu uso técnicas muito bacanas, eu uso jogos, eu uso brincadeiras para que essa criança consiga juntar um som com o outro para formar uma sílaba. Eu traço estratégias para essa criança juntar uma sílaba com outra para formar uma palavra, e a sua criança, sua turma toda está desenvolvendo e a sua criança não está. Isso é um fator de risco. Não estou dizendo que seja um transtorno, que seja uma dislexia, mas é um fator de risco. Tá todo mundo desenvolvendo na sua sala de aula, mas essa criança tá com dificuldade, não tá conseguindo juntar um som no outro para formar uma sílaba na outra para formar a palavra, ela pode ter uma dificuldade ou um transtorno de aprendizagem. Então, a consciência fonêmica, ela é o ponto-chave para que a criança comece a decodificar, que é a primeira etapa da leitura. E aí a gente tem uma dica para vocês, gente. Tem uma plataforma gratuita. Olha aí, tá? Atenção, muito bacana, que atenção eu uso, a assim, todos. Chamada Grafogames com PH, tá? É uma plataforma gratuita que você acessa e estimula a consciência fonêmica na criança. Eu digo para você, Vicente, que é a melhor plataforma que a gente tem hoje para trabalhar consciência fonêmica. Você pode baixar em todos os computadores da sua escola. Ele pode ser utilizado no tablet, pode ser utilizado no celular. Tá? Nós vamos colocar aí, né? A edição vai colocar nos caracteres aqui embaixo para vocês poderem, né, ter acesso. E vai estimulando essa criança na consciência fonêmica a partir das 12 vogais, porque professores não são 5 vogais, A, E, I, O, são 12, tá? E vai avançando o nível para as consoantes, para as sílabas, para as palavrinhas. Tem uma versão que você faz o monitoramento na parte clínica, que é o que eu uso na escola, Okay. e a parte que a família pode fazer em casa, tá? Então, tanto a família pode fazer em casa, quanto esse professor pode utilizar na escola, e o profissional da área clínica que acompanha aqui a gente no Pode Brincar, pode utilizar no consultório. Muito bem. Grafogames. Grafogames, tá? Guardem aí, né? Nossa turma já vai colocar embaixo aí, nossa edição vai colocar embaixo caracteres aí para você poder buscar direitinho. Agora, para fechar a consciência fonológica, os professores, pais que querem um pouco mais de informação, referências, tem algum autor, tem algum lugar que eles podem buscar? Dá umas dicas aí pro pessoal. Então, eu sou suspeita, né, para falar, porque eu sempre falo da doutora Simone Capellini. Ela é cria, né? Ela é cria, né? Lá ela da Unesp de Marília, e lá tem o LIDA, que eu acho que é bacana seguir. É o Laboratório de Investigação dos Desvios de Aprendizagem. Perfeito. Então, ela tem um grupo de pesquisadores que pesquisam muito, muito consciência fonológica. Mas, gente, hoje em dia, as lojas de brinquedos têm materiais que você... eu quero um material para minha criança sobre rima. Nas lojas tem. Eu posso colocar. A gente pode fazer um levantamento e colocar para quem está assistindo. Pode deixar essa dica. Links, claro, legal. Vamos colocar alguns links. Vamos colocar na descrição aí, essa live vai ficar gravada no YouTube, lá embaixo a gente coloca alguns links para vocês. Tem jogos de consciência silábica, de consciência fonêmica, de rima, de aliteração, que é o primeiro sonzinho, a primeira sílaba da palavra. Luciana começa com Lu, uma outra palavra começa com Lu, Lua. Aonde a gente acha isso, Lu? Em lojas de brinquedos. Loja de brinquedos, é só chegar pedindo isso daí que eles vão mostrar para nós. Isso, qualquer loja de brinquedo, mas nós vamos colocar algumas dicas para vocês, tá? Mais assertivas para facilitar essa família procurar. Então, hoje, tá muito fácil, tá muito acessível. Hoje a gente tem um lugar chamado YouTube. Aquilo que a gente não sabe, a gente pergunta pro YouTube. No próprio YouTube, tem vários profissionais. Gente, tem muito professor bom no YouTube, dando dicas de como brincar. Joga lá o tema. Jogos com consciência fonológica, brincadeiras com consciência fonológica. Com certeza vai achar bastante coisa. Muito bem. Tá? E não esquecendo, na comunidade Brincar tem muito. Também tem lá. Não podemos esquecer que a gente tem a comunidade Brincar. Tem lá, tem bastante coisa.
Foi uma delícia, né? Puxa, pena que já acabou. Caramba, dava pra falar. É muito bom quando a gente tá junto, né? E tem uma energia, né? Gostou? Gente, e é construção do conhecimento, é ajuda, é dica pros professores, é dica pras famílias, né? Agora, Luciana, antes da gente fechar, a gente sempre tem uma brincadeira aqui no final, né, no nosso podcast, né, que antigamente a gente vinha nas lives do Brincar, né, então, até as pessoas perguntam, mas não era live? Antigamente eram as lives do Brincar, a gente precisa evoluir, crescer, criar novos produtos, novas ferramentas, e agora nós criamos o Pode Brincar. E no Pode Brincar a gente sempre quer saber um pouquinho do nosso entrevistado, assim, quando eu vou fazer uma pergunta a você, né, vou te dar uma palavra aqui e você fala o que vem na sua cabeça, o que vem na sua mente. Mas é facinho, né? Entendeu? Vamos lá. Um sonho. Olha... Já peguei pesado, né? Mas vamos lá. O sonho da Luciana. O sonho da Luciana. Então, me tornar uma palestrante 50K. Opa! Escola de palestrantes aí, ó. Vamos lá. Eu quero, porque eu gosto muito desses momentos, né? Eu gosto muito desse momento, eu gosto muito de estar na escola. A escola é o lugar que eu mais gosto de estar, nesse momento de formação. Eu estudo muito para isso, porque eu acho que o professor é um profissional que ele é extremamente importante. E ele precisa desse suporte. A formação continuada, né, a palestra, a formação, o workshop, é uma porta de entrada fundamental para isso. Então, você é a segunda pessoa que me pergunta, né, sobre sonho. E eu tenho esse grande sonho de ser uma grande... Na verdade, eu acho que eu tô no caminho, né, Vicente? Caminho, já tá chegando lá. Você, né, me orienta, e eu tô chegando. Mas eu quero chegar, assim, com louvor. Quer conhecer um pouquinho mais sobre como se tornar um palestrante de sucesso e faturar mais de 50 mil por mês? Entra lá no meu site, vicentefalcão.com.br, que lá tem os caminhos. Entra no meu Instagram, vicente.falcão, que eu vou te ajudando aí a conquistar esse sonho, né? Que é uma coisa legal. E tem um grande diferencial. Eu que já participei, né, da escola de palestrantes, estou querendo ir de novo. É uma virada de chave na vida do palestrante, né, Vicente? É um divisor de águas. Né? Uma virada de chave, um divisor de águas na minha vida. Quando você começou a, sabe, dar umas cutucadas ali na Luciana Farias, eu aprendo o tempo todo com você. Obrigada. Que bom. Eu fico feliz. E, gente, o quanto é importante você levar o seu conhecimento, a sua história, a bagagem que você tem para outras pessoas. Você poder, né, exatamente inspirar outras pessoas a fazerem a diferença. Então, essa é a missão de um palestrante. Você chegar numa plateia, num palco e já gerar conhecimento, despertar, virar a chave de outras pessoas que estão assistindo você, tá bom? E fazer a diferença na vida delas e, no caso dos professores, fazer a diferença na vida dos nossos alunos, né, dos nossos pares. Isso é muito importante. Muito bem. Uma paixão, Luciana. Olha, dentro desse contexto que a gente está aqui hoje, do Pode Brincar, minha paixão é a fonoaudiologia e a educação. Eu sou apaixonada por linguagem, eu sou apaixonada por educação, eu sou apaixonada por estudar esses temas. É algo que me dá muito prazer. É muito prazeroso para mim. E quando eu saio de uma formação e eu sei... Quando é que eu sei que eu cumpri o meu papel, que eu cumpri com essa paixão que eu tenho? O retorno dos professores, o retorno das famílias quando eu estou no consultório, uma alta que eu dou para um paciente que conseguiu fechar aquele ciclo. Então, eu estou muito no lugar certo. Eu estou muito fazendo aquilo que eu amo. Eu consigo ligar o clínico com a escola, com as palestras, de uma forma bacana, e essa é a minha grande paixão. Quando falamos de criança... Brincar, né? Criança brincar, mas é um brincar consciente, né, Vicente? É um brincar onde eu preciso chegar num objetivo. Dentro da escola, a criança vai aprender brincando. Dentro de casa, a criança vai aprender brincando. Então, quando eu penso em criança, eu penso em desenvolvimento através do brincar. Muito bem. E quando a gente fala de professor?
Para mim, falar de professor é muito confortável, né? Porque eu sou um professor, eu vim da pedagogia, eu vim do magistério. Então, o professor é o ponto-chave da educação. É um profissional que deveria tanto ser melhor valorizado. Com certeza. Tudo começa com o pedagogo, que está lá na base da educação infantil, né? A parte mais importante. Tem alguns estudos, inclusive, que dizem que a educação infantil ela é mais importante do que a faculdade. E, gente, é verdade. Com certeza é. Porque começa o desenvolvimento. E quem é que vai começar o desenvolvimento ali, além da família? É o professor. Então, o professor é a estrela, para mim, a estrela da educação. É o responsável principal do desenvolvimento da aquisição de leitura e da escrita. A base da alfabetização se consolida através de um professor. Quanto um bom professor faz a diferença na vida de uma criança, né? Quanto, né? Entendeu? E quando a gente fala de educação? A educação é a alma do negócio, né? É através da educação que a gente consegue fazer com que esse indivíduo chegue aonde ele quer. Educação é tudo na vida. E fala da importância do brincar. Falamos bastante de brincar aqui hoje, né? Não poderia fechar de forma diferente. Brincar é importante não só para as questões de aprendizagem, para desenvolvimento de linguagem, mas o brincar traz alma para a criança, né? É através do brincar que o desenvolvimento acontece, né? Então, o brincar, ele é fundamental. A palavra principal para o brincar é fundamental. Brincar é fundamental. A criança precisa muito desse momento de brincar para desenvolver interação com o outro, a aprendizagem da leitura e da escrita, linguagem, fala, interação, né? A gente fala muito da pragmática, que é isso que a gente está fazendo agora, a conversação, né? Essa troca de informação. Então, o brincar, ele proporciona muito isso para a criança. Ele é o ponto de partida, né? A gente brinca desde bebê, desde a partir do momento que você nasce, já pode brincar com esse indivíduo, com esse ser humano. E isso faz uma diferença. Brincar faz uma diferença muito grande na vida do indivíduo. Gente, adulto também gosta de brincar. Não é? Como é bom. Até a gente, como que é adulto. Trazer aquela criança, né, que tá dentro da gente. Como é bom, né? Eu gosto muito dos momentos do brincar com as minhas crianças, quando eu tô no chão, e quando eu vejo que ela tá me respondendo, quando eu vejo que ela tá adquirindo uma habilidade a partir desse brincar. Para mim, como terapeuta, é muito valioso isso, né? Os momentos, eu lembro muito da minha filha. Eu estava na fonoaudiologia quando eu fiquei grávida dela, e quando ela estava com 2 anos, foi o momento que eu me formei na fonoaudiologia. Então, tudo que eu aprendia ali, né, em questão de desenvolvimento do brincar, porque a fonoaudiologia, ela traz muito isso na linguagem pra gente, na fonoaudiologia, na parte auditiva também, quanto que isso foi importante para minha filha. Ela foi uma menina que com 2 anos de idade tinha um vocabulário de criança de 4. Ela foi uma menina que aprendeu a ler na idade certa. E por quê? Porque eu brincava muito com ela. Eu não tinha, assim, muito tempo para brincar com ela, porque eu estudava, trabalhava, né? Mas os momentos que eu tive com a minha filha, Vicente, foram de qualidade. E hoje eu colho frutos. É uma menina brilhante, que escreve texto muito bem, que lê todos os dias, né? Enfim, eu colho frutos desse brincar com ela. E é isso que a gente quer, né? Porque todas as famílias, os professores, que a gente incentive cada dia mais esse brincar, né? E é possível crescer brincando e aprendendo, não é isso? É possível. Porque se eu tenho filhos, né? Eu preciso continuar desenvolvendo esse brincar. Se eu escolhi ser professor de crianças, eu preciso ter esse brincar dentro de mim o tempo todo. Muito bem. Agora, puxa vida, Luciana, como é que a gente acha você nas redes? Aonde eu encontro? Como é que eu contrato? Como é que eu consigo, né, saber um pouquinho mais sobre a Luciana Farias? Conta pra nós. Então, eu sou uma palestrante do Instituto Conhecer, então se você quer me contratar, é só falar com o Vicente.
Né? Entre em contato lá com o Instituto Conhecer, que tá fácil. Facinho, fala lá com a Stephanie, aquela linda. Stephanie é a secretária dessa fera aqui, que cuida de tudo. Com a gente, uma fofa. E no meu Instagram, @LuFariasFono. Tá? Muito bem, muito bem. Entra lá, tem muita coisa bacana para professor, para os pais. Eu sou uma pessoa que gosta muito de produzir material, só não produzo mais porque não tenho muito tempo, mas tem muita coisa gratuita. Tem alguns links, inclusive, do brincar no formato que era antes. Sim, muita coisa, né? Tem umas lives que você tá fazendo também, né? Tem algumas lives com brincar no formato anterior. Então, eu coloco tudo lá na minha bio. Tem muita coisa bacana na bio. Muito bem. Olha, quero super agradecer a você que está conosco aí. Curte, compartilha, convida mais professores, mais mães, pais para estarem conosco, sabe? O Pode Brincar tem essa finalidade de trazer sempre o que tem de melhor. Sempre vamos estar trazendo especialistas, pessoas do mais alto gabarito para poder ensinar para essa contrapartida. A gente ensina, a gente aprende, é uma construção de conhecimento o tempo inteiro. Eu quero agradecer a sua audiência, muito obrigado por você estar conosco, muito, né? E espero que você possa nos acompanhar e compartilhar. Vai lá no YouTube, dá o seu joinha, compartilha, pode pegar esse link, pode usar nas suas aulas, nas suas formações. Muitos professores, muitos diretores, muitos coordenadores usam os nossos vídeos, inclusive, para poder fazer formação em suas aulas, já está autorizado desde já, tá bom? E venha participar de um Congresso Brincar. Temos os congressos digitais, temos os congressos presenciais, tem sempre um Congresso Brincar perto da sua cidade, no seu estado aí, e venha fazer parte da comunidade Brincar, que é top, né? Que é maravilhosa. Sou suspeita. Só para fazer um fechamento, Vicente, que eu acabei esquecendo de falar sobre isso. Além da minha página no Instagram, você também pode me encontrar na página da clínica, né? @Afetoterapias. Caso você tenha alguma dúvida em relação tá dentro do padrão de normalidade a fala do meu filho, alguma coisa sobre desenvolvimento, lá nós temos uma equipe completa, especializados em aprendizagem, especializados em autismo, atendemos de crianças até o adulto. Manda um directzinho lá pra gente que a gente responde suas questões também, tá bom? Fica o convite aí, e ela é fera, tá? Ela tem uma equipe lá fantástica, tenho certeza que vão ajudar muito aí no desenvolvimento do seu filho, do seu aluno, né? É uma grande ajuda. Minha amiga, muito obrigado, adorei você estar presente. Volte mais vezes, tá bom? Mais. Chamar que eu vou chamar, tem muito assunto bacana, e vai trazendo aquela turma da sua equipe lá também, para estar com a gente, contribuindo, somando aqui, tá bom? Vai acompanhando a gente, siga, sempre tem um episódio fantástico para você e vai ser maravilhoso estar com você, acompanhar, e venha fazer parte da nossa equipe. Vai acompanhando aí um pouquinho do que a gente está sempre distribuindo no Instituto Conhecer, no Congresso Brincar, no Pode Brincar, e vai ser um prazer, uma honra estar junto com você. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio. Até!